Estamos chegando em Rosh Hashanah, um dia, tanto Rosh Hashanah como Yom Kippur, é um dia que costuma vir mais gente na sinagoga, isso no mundo todo, e a gente percebe que vem gente nova, muita gente que até que vem toda semana, mas não sabe rezar, então é importante a gente passar um pouquinho por cima. Uma vez uma sinagoga que não era Yom Kippur, então veio aquele cara que vem só no Yom Kippur, o Mendel, uma vez por ano. Então o rabino começou a falar com ele, olha, você precisa saber, começou a falar para o público, saibam que tem aqueles que vêm todo dia, esses são os generais do povo, do exército de Deus. Tem aqueles que vêm no Shabat, esses são os capitães. Tem aqueles que vêm só no Kabbalat Shabbat, são soldados. Tem aqueles que não vêm nunca, que são eles? Aí o Mendel vira e fala, rabino, nós somos o serviço secreto. Muito bem. Essa é, inclusive, escutei do Gedanken. Conhece o Gabriel Gedanken, o GG? Tzadik, um dos diretores da Tzalá, cara muito querido. Vamos lá. Então, o que acontece? A gente vai chegar na tefilá do Rosh Hashanah. É uma tefilá longa, uma reza longa. E a primeira pergunta que as pessoas fazem é rabino, não dá, vocês rezam rápido demais. Não, porque não dá para ir no passo de cada um. Então, a primeira sugestão que a gente faz é sempre, faça a tua reza. Reza não é papagaiada, Deus não precisa de papagaio, a gente já falou disso. Reza é você falar com a Hashem. Então é muito importante a pessoa pegar no Mahzor, no livro de rezas, escolher algo para ler a tradução, por exemplo. Por quê? Porque é isso que ele vai falar com a Hashem. Então Baruch Hashem, hoje em dia a gente tem transliterado, traduzido, então a pessoa consegue escolher pontos mais altos para ele poder se dedicar. Isso que é o mais importante. Agora, vai fazendo, faz a tua Amidah. Para no todo shofar. Vê se a gente vai falar semana que vem. Que eu vou falar shofar e assim, Musaf, a gente vai abordar semana que vem, se Deus quiser. Sobre a reza em si, a gente já está tendo aula toda semana, então o que eu quero puxar hoje é algumas coisas que são diferentes no Rosh Hashanah do que o resto do ano. E depois do Yom Kippur a gente volta com a reza normal. O que primeiro a gente nota no Rosh Hashanah e no Yom Kippur não é o quão grande é a reza, porque a gente está no começo, mas é a melodia. As melodias que se usam são diferentes, eu não vou saber fazer as faradim, mas nos Ashkenazim já tem o Kaddish. Ai, 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 ai. Já põe na gente que negócio, chegou Rosh Hashanah, estamos curando a Hashem. Os faradim devem rir, não chorar, ai, 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 né? Mas tudo bem. O que é importante? Rabino, eu quero rezar tudo. Então, qual é uma ideia a se mentalizar para a reza inteira é que estamos coroando Deus. Então, se a gente lê na tradução das mais diversas rezas, o tempo todo a gente menciona Deus é nosso rei, nos decrete para um bom ano, porque esse é o tema central do Rosh Hashanah. Durante o ano, as rezas, eu me refiro agora a Amidah, aquela reza que nós rezamos com os pés juntos, em voz baixa, nós fazemos pedidos durante a semana. No Shabat, nós mencionamos a santidade do Shabat. No Rosh Hashanah, uma vez que a reza, o principal é coroar Deus, então a gente recita vários versículos. Se a gente olhar na página, a partir da página 30, que é a Amidah, ok? A partir da página 30, se vocês lerem na tradução, a gente fala, por exemplo, Zochreinu, recorda-nos para a vida, rei que deseja a vida. O tempo todo a gente vai mencionar isso. Então esse é o sentimento constante do Rosh Hashanah, que Deus é rei e que ele tem que nos decretar para um ano bom e doce para a vida. O quê? A Amidah, assim, o começo e o final de todas do ano todo são iguais. Se Deus quiser, quando acabar a Birkot HaShachar, não sei se a gente vai para o Shema ou para a Amidah, mas quando a gente abordar a Amidah, a gente vai ver o porquê disso. Já, como a Dina mencionou, é parecido com o ano todo. Então, quem sabe a reza de cor do ano todo, não deve fazer de memória no Rosh Hashanah. Por quê?
que você vai passar rapidinho, vai pular uma frase e outra de Rosh Hashanah. Não se deve perder. Inclusive, tem algo aqui na página... Não vai estar nessa, nos 10 dias de Teshuvah, mas tem algo que se a pessoa erra, ele tem que voltar a reza desde o começo. A Melech HaKadosh. Aqui no Rosh Hashanah não está em outro lugar, então é mais difícil confundir. Então, já que tem muita coisa relacionada à coroação de Hashem e tudo, então não se deve rezar de cor. A não ser que a pessoa vai fazer Itbodedut, ele vai falar com Deus, que ele diretamente falar com Deus, aí sim ele não precisa do Siddur. Mas, se a pessoa quer acompanhar o texto, tudo, ele deve acompanhar de dentro do livro. Esse ano, como o primeiro dia de Rosh Hashanah é Shabbat, então, além de não ter shofar no Shabbat, nós começamos com um Kabbalat Shabbat, né? Com a recepção do Shabbat, e aí sim a gente vai para o Arvit normal. Hã? Pula, sim, uma parte, porque... Exato. Quer dizer, no Mahzor a gente não vai pular nada, porque... Não tem... Hã? Como? Desculpa. Sim. A gente já falou, quando estudamos sobre o Kabbalat Shabbat, por que quando cai em Yom Tov, o Kabbalat Shabbat é mais curto, é porque para as pessoas poderem aproveitar mais em casa. As pessoas poderem comer mais cedo, tudo, então se encurta um pouquinho. Vale a pena, de verdade, vale a pena acompanhar na tradução. Claro que a gente não vai ler toda ela agora, porque senão a gente não vai sair hoje daqui. Mas vale a pena ler na tradução o que nós estamos pedindo nesse dia tão especial no Rosh Hashanah. Não, eu tô virando páginas por enquanto. A Amidah em si, ela vai ser repetida também no Rosh Hashanah de manhã e de novo à noite no Minchá, ela é mais parecida, tá? Se Deus quiser, na semana que vem eu vou pegar alguns poemas, pra gente analisar uns poemas mais bonitos, mas hoje eu quero focar no Salmo, na página 35. Estão vendo? Na página 35 embaixo, Lê David. Por que nós recitamos esse Salmo 24? Primeiro que ele é muito, muito especial. Os únicos dias do ano que a gente recita à noite, nas 2 noites do Rosh Hashanah e no Yom Kippur. Vejam bem, logo no começo ele fala de Hashem é a terra e tudo que ela contém. Inclusive, a gente costuma escrever nos livros, quando compramos livros, eu escrevo essa frase, para lembrar que o livro não é meu, é de Hashem, porque de Hashem é tudo que tem no mundo. Então, imediatamente, esse salmo evoca um sentimento de humildade e reconhecimento da grandeza de Hashem. Tudo, toda a terra, tudo que tem à nossa volta é de Hashem. E por isso, esse salmo é uma segulá, ele traz uma boa sorte para Parnassá para o ano todo. Geld, para quem não fala árabe. Massari. Esse salmo é prometido que a pessoa que faz ele com intenção, com devoção, ele vai ter brachá na Parnassá do ano. Por isso que eu sempre falo aqui, que a reza mais bem rezada do ano todo não é nem o Kol Nidrei, não é nem lá, é esse salmo aqui. Então, qual é a lógica que está por trás disso? Uma vez que eu reconheço que de Deus é a terra, tudo que ela tem, tudo que, não só que tem na terra, mas o que eu tenho, minha família, tudo que é meu é dele, então eu consigo atrair bênçãos para isso, porque eu falo, Deus, é teu, não é meu. Traz brachá. Funciona. E aí, o que eu recomendo sempre é que as pessoas... Tem vários costumes de como recitar. O costume Chabad é que todo mundo recita em voz baixa e acabou. Como a gente faz aqui, em outras sinagogas de Ashkenazim, é que o Hazan recita um versículo em voz alta e todo mundo repete. Então o Hazan fala, David Mizmor, Lashem, Aretz, etc. E aí todo mundo vai repetir. Então o que eu sugiro é que enquanto o Hazan está falando em voz alta, você lê a frase na tradução, com os olhos. Aí na hora de repetir, lê no hebraico, no transliterado. Aí o Hazan fala a próxima, acompanha na tradução. Porque aí é lindo, esse salmo é muito, muito bonito. E você consegue incorporar ele. Quando você fala com convicção. E aí vem a Parnassá, e claro, quando vier a Parnassá, lembre-se, Sinagoga de Pinheiros. Todos os salmos, livros são assim, ou esse em especial? Boa pergunta. Esse é assim, o próximo que a gente vai explicar é assim também.
Estamos falando de um Davi. Isso, de David Mismor. Isso. E no final dele, exato, no final ele fala o seguinte: ergam ao portões suas cabeças e sejam levantados. Ele fala isso 2 vezes. Que portões são esses? Que portão tem que ser erguido? Então, aí vem um pouquinho de história. Quando o templo foi destruído, Deus não deixou os inimigos destruírem os portões. Por quê? Porque você conquista o portão, quer dizer que você conquistou tudo. Pela Halachá, se tem uma casa e eu ponho uma porta, a casa é minha. Ah, não, é o outro que construiu. Não, eu pus a porta, eu tenho controle da casa. Então, o que Deus fez? Quando os inimigos foram destruir o templo, Deus afundou os portões dentro da terra. Então, eles não destruíram, eles não tiveram acesso. Destruíram todo o resto. Quando Mashiach chegar, Mashiach vai erguer esses portões novamente. Então, logo no primeiro dia, quer dizer, nos primeiros momentos do ano, o que a gente já está pedindo é Mashiach, que seja um ano de Mashiach. Ergam-se portões, ergam suas cabeças, e para que o Rei Glorioso possa entrar, que Deus possa entrar, levantem, porque eles estão embaixo da terra, para que o Rei, que é Deus, possa entrar na sua casa, possa entrar no seu templo. Então é um salmo muito, muito bonito, e que dá esperança e que traz parnassá. Muito bem. Eu trouxe só para ter um gostinho do que é a reza da noite. Tem... vamos ver. Abordar a reza inteira, a gente pode fazer aula todos os dias. Aí a gente chega lá. Não, mas tem coisas interessantes. Sim, muitas, muitas. Eu nunca vi. Por exemplo, abram na página 80. É só para trazer uma diferença muito pequena do tamanho de uma letra. Aqui embaixo, na página 80, está escrito Amelech Yoshev al Kisei Ram Venissah. Geralmente, num Shabbat normal, é nesse ponto que troca o Hazan. Ou nos Faradim, por exemplo, tem sinagogas que é nesse ponto que vai o Hazan. Antes disso, todo mundo foi junto e nesse ponto sobe o Hazan. No Rosh Hashanah, no Yom Kippur, o Hazan troca antes dessa frase. O oficial, ele vai começar do Hamelech. E o que tem de diferente aqui? Ele diz o seguinte: Hamelech quer dizer o rei que assenta-se sobre um trono elevado e sublime. Durante o ano não é essa frase. A frase diz o rei, aquele que senta. Durante o ano a gente se refere como Hashem, como o rei esporádico. No Rosh Hashanah o que acontece? Deus está sendo coroado. Então Deus está sentando no trono, então a gente faz questão de mencionar que agora, nesse momento, Deus está assumindo o reinado. Então, palavras passam fácil, mas imagina você meditar que naquele momento Deus está te olhando como um súdito. Um rei, ele tem total responsabilidade pelo seu súdito. Naquele momento que a gente fala, cadê? É mais um momento que a gente pede brachot. Por isso também o Hazan ele canta mais. Então tem um monte de ai 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 nos Ashkenazim. Ai 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 ai. César está adorando. Hamelech. Na próxima página, isso já do lado hebraico, na página 81 lá em cima, vocês podem ver que tem letras de outro tamanho aqui. Sim. Aqui, 81. Befi Yesharim Titromamo Vesiftei Tzadikim Titbarech. Fala todo o Shabbat. Mas aqui ele pontuou essas letras maiores porque, se a gente ler de cima para baixo, na coluna do meio, que palavra que forma? Yitzhak. E na segunda coluna, nas letras do meio? Rivka. Na terceira, perdão. Na terceira. Aí sim. Rivka. Não, a letra do meio. Senão fica ti mesmo. Por quê? Porque também em Rosh Hashanah o que aconteceu? A Kedat Yitzhak. O Yitzhak, ele foi... Não. Yom Kippur. Yom Kippur. A Kedat Yitzhak não. Opa. Tem duas opiniões. Eu vou entrar nisso com você depois. Mas tem a opinião que fala que é... Não, imagina. Eu vou falar. A gente pode discutir. Tem uma opinião que fala que é Yom Kippur, por isso que ele chorou pouco até Sukkot, porque encontrou... o pessoal não conhece essa parte da história. Mas, não, calma. De acordo com uma opinião, a Kedat Yitzhak foi
no Rosh Hashanah, e por isso que a gente faz o Tashlich, já estou dando spoiler daqui para frente. Mas, vamos continuar com essa. A Kedat Yitzhak aconteceu no Rosh Hashanah, e aí, naquele momento, está escrito que quando o Yitzhak ele foi quase oferecido para Korban, a alma dele subiu, e aí se dividiu em dois. Metade voltou para ele, e metade nasceu a Rivka. Então, por isso a gente menciona Yitzhak e Rivka, e também porque o compositor desse texto se chamava Yitzhak e tinha a esposa Rivka. Então, pontuou aqui. Outra reza importante que a gente tem, acho que eu pulei aqui. Na página 81 embaixo, esse é um outro salmo que a gente fala Hazan e Kahal, que o Hazan fala e depois o Kahal, a comunidade responde, que ele também, ele chama a atenção de como Hashem tem que olhar para baixo para enxergar a gente. Das profundezas clamo por ti, Hashem, ouve minha voz. Então o que é das profundezas? Nós estamos aqui embaixo, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Nós estamos baixos por conta de pecados, etc. Então a gente fala que mesmo aqui das profundezas, a gente pede para Hashem nos perdoar e nos trazer salvação. Pois contigo está o perdão, para que tu possas ser temido. É uma frase muito interessante. O que quer dizer? Se Deus tem o perdão, por que eu vou temer Ele? Devia ser o contrário. Então, a gente já explicou em Hassidut, no Tânia, que a pessoa não quer se separar nunca de Deus. Então, já que Deus tem o perdão, então eu devo temer Ele mais ainda. Porque se não tivesse perdão, eu falar, já foi, já pequei, já era. Não, mas Deus ele tem o perdão e ele gosta de perdoar. Então, por conta disso, eu devo evitar pecar exatamente para não desagradar Ele. Porque eu tenho salvação, então se eu tenho salvação, por que eu vou buscar salvação? Porque já não ser salvo o tempo todo. Uma outra reza interessante que tem no Rosh Hashanah, no Yom Kippur, e nos 10 dias, na verdade, que a gente menciona... Aqui se fala os 10 dias. Sim, esse é os 10 dias, exato. Antes do Baruch Hu, logo depois do Ishtabach. Outra reza muito bonita é o famoso Avinu Malkeinu. O Avinu Malkeinu aqui, a gente gosta de ler todo mundo junto, mas vale a pena ler a tradução, não agora, claro, porque são um monte. Mas na página 110. A gente fala, o que quer dizer Avinu Malkeinu? Nosso pai, nosso rei. Por que, de onde vem essa expressão? Por que a gente usa justamente essa expressão? Pelo seguinte. Tinha uma vez uma criança que o professor dele era o pai dele, que nem meus filhos. E aí, o professor dele pegava muito pesado com ele na escola. Então ele chegou em casa e falou, Tati, pai, fala pro meu professor pegar mais leve comigo. Automaticamente ele tocou na essência do pai. O pai é muito mais pai do que o rei é rei. Rei você pode trocar, pai não. Então a ideia do Avinu Malkeinu é, tá, pode ser que o nosso rei decretou alguma coisa não tão boa pra gente. Eu falo, Tata, pai, por favor, fala pro rei, que é você mesmo, mas tudo bem, eu tô pegando na essência, a conexão que nós temos de Hashem como pai é muito mais forte. Lembrando do Tânia de novo, que o filho vem do cérebro do pai, vem do intelecto mais elevado do pai, quer dizer, ele vem da essência, do âmago. Então nós, quando falamos Avinu Malkeinu, a gente pega pesado com Deus. É como se fosse que a gente não dá outra opção, a não ser que Ele dê essas brachot pra gente. O que é importante é lembrar que essa reza é muito escutada. Não é... Demora mesmo. Pessoal, a reza vai começar umas 9 horas, vai até 1h30. Tá? Talvez no Shabbat um pouco mais curta, porque não tem shofar. Mas ainda assim, é uma reza que Deus escuta. Também o Rosh Hashanah, durante o tempo todo, fora da reza, também é ideal recitar salmos, muitos salmos, porque isso traz brachá, traz bênção para o ano todo. Então é importante. Eu não estou falando da boca para fora, é um momento para se aproveitar, não passar batido. Tinha uma vez um cara que ele resolveu pegar aqueles balões, sabe, voar. Não sei, falou passear. Só que infelizmente ele não sabia dirigir aquilo direito e começou a ir com vento e tudo. Aí ele viu um homem lá embaixo, dava para gritar, ele falou, por favor, me ajuda, o que eu faço, onde eu estou? O homem responde, você está a 30 metros do chão,
latitude tal, localização tal, o vento tá indo de tal e tal direção. Aí o homem lá em cima grita, você é rabino, né? Falou assim, como você descobriu? Porque tecnicamente tudo que você falou tá certo, mas não me serve para nada. A ideia é não deixar apenas palavras passando, sim, tem Deus, etc. Mas sim colocar para dentro, meditar. Rosh Hashanah não é para ter pressa, não é para abrir o livro, ai meu Deus, que hora vai acabar. O jejum de Yom Kippur talvez, mas a reza em si são momentos especiais, só acontecem uma vez por ano. Tanto que Rosh Hashanah na verdade não são 2 dias. Se a gente olhar no relógio são, mas pela Kabbalah é um dia só. É um dia, de 48 horas. Então a gente tem que aproveitar cada momento. Não, é verdade, é dito isso. Que aproveitar cada momento para poder garantir um Shana Tová, um Metuká.